Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu queria continuar falando um pouquinho com vocês sobre edificação. E eu queria falar com você que se interessou pelo assunto, que gostou dos últimos vídeos que nós falamos sobre isso e de repente está aí buscando justamente isso para sua vida, uma transformação de vida. Eu queria dar algumas dicas aqui nesse vídeo de por onde você deve começar o seu processo de edificação. Só lembrando que edificação é um processo pelo qual nós passamos, onde nós tiramos as contaminações que estão na nossa alma, na nossa mente, que nos impedem de manifestar a mente de Cristo, de pensar como Deus pensa, sentir como Deus sente e saber qual é a vontade de Deus para nós. Bom, se você se interessou pelo assunto de edificação e gostaria de saber por onde começar, eu queria dar algumas dicas para você. E a primeira dica que eu queria dar para você é que não existe transformação ou edificação que não nasça na oração. Se não for através da oração, a edificação ela vai ficar completamente comprometida e você vai ficar limitado. E a única coisa que você vai conseguir fazer é ter algumas mudanças de hábitos, mudanças de atitudes, se controlar um pouco, resistir a algumas coisas. Você consegue ainda resistir a alguns pecados, porém é uma resistência sofrida porque sua carne quer, mas você fica ali se segurando. E isso não é transformação de verdade. A transformação ela tem que nascer na oração. Mas aí é que tá. Muitas pessoas elas oram muito, mas oram muito da forma errada. Oram não se edificando. Oram para que Deus mude as circunstâncias que estão contra ela. Mas elas oram pouco para Deus mudar a elas mesmas. A gente precisa renovar a nossa mentalidade para entender uma coisa. Enquanto nossa carne deseja que Deus mude as circunstâncias, Deus está querendo mudar a nossa mentalidade, mudar o nosso coração. A vontade de Deus é mudar você primeiro, para depois mudar as circunstâncias pelas quais você está passando. A vontade de Deus é que você creia, que você tenha fé, que você ande por fé, que seja guiado por Ele, para que depois Ele venha e possa realmente transformar as circunstâncias, as situações, os problemas pelos quais você está passando. Então, nós temos que entender que orar é para se transformar. Eu não preciso orar muito para Deus me ouvir. Ele me ouve desde o primeiro instante. Eu preciso orar muito para que a minha carne morra a cada segundo, a cada momento de oração. Porque quanto mais ela morrer, mais eu creio. Por isso as pessoas perguntam muito assim, mas quantas vezes eu devo orar pela mesma coisa? Você deve orar até você conseguir crer. Só que eu diria para você, não adianta você ficar lá só orando, pedindo para Deus, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, Deus me dá aquilo outro. Na verdade, você precisa começar a tirar as contaminações que te impedem de crer que Deus já te deu aquilo. Você deve orar pedindo para que Deus tire as contaminações e limitações que estão no seu entendimento, no seu coração, nos seus olhos, até que você consiga ver que Deus já te deu, que já foi liberado, que já está ao seu alcance. Bom, então se toda transformação acontece na oração, a primeira edificação que nós precisamos fazer é a edificação da nossa oração. Nós precisamos edificar a nossa oração, ou seja, tirar as contaminações que nos impedem de orar. E como eu faço isso? Simples. Você deve começar a pedir para o Espírito Santo te mostrar o que você sente na hora que você pensa em orar. O que você pensa na hora que você começa a desejar ir para a oração. De repente você sinta preguiça, desânimo, cansaço. Você talvez tenha aquela sensação de toda hora eu estou repetindo a mesma coisa. Você fica com aquela má impressão de que orar é uma coisa cansativa, difícil. Bom, se você começa a perceber que tem essas coisas dentro de você, a primeira coisa que você deve fazer é enfrentar isso na oração e pedir para que o Espírito Santo tire de você o desânimo quando você pensa em orar, a preguiça quando você pensa em orar, o cansaço que a sua mente sente enquanto você ora. E você deve começar a narrar para o Espírito Santo o que você sente, o que passa dentro de você enquanto você está orando, enquanto você está tentando buscá-lo. De repente, dar o primeiro passo é fácil, mas depois de 7 dias orando, fazendo a mesma coisa, você deve pensar, mas eu não aguento mais. E esse sentimento de não aguento mais também é a sua carne não querendo orar. Então você deve ir falando para o Espírito Santo as coisas que estão atrapalhando você de orar. Você deve começar a falar para o Espírito Santo dos seus desânimos, da sua preguiça, do seu cansaço, da fadiga. Você deve começar a narrar para o Espírito Santo o peso que você sente na hora que você está orando, a dificuldade que você tem de sentir a presença dele na hora que você está orando. E conforme você vai pedindo para que ele tire essas contaminações que estão dentro de você,
Na medida em que você vai praticando isso, você vai começar a perceber que a oração vai ficar mais leve. A oração ela vai começar a se tornar uma coisa mais fácil de se fazer. Da próxima vez que você for ajoelhar para orar, ou você for orar de pé, não importa, a próxima vez que você for orar, vai ser um pouco mais fácil de orar. E você deve continuar orando, edificando a sua oração. Espírito Santo, tira aquilo que está me atrapalhando de orar, aquilo que está me impedindo de orar, vai tirando meu desânimo, meu cansaço, a preguiça. E aí você vai tirando essas contaminações, vai pedindo, Espírito Santo, muda a minha vontade, tira as contaminações que estão na minha vontade, porque minha vontade eu não quero orar, a minha carne não quer orar. E aí você vai tirando essas contaminações e cada vez mais orar vai se transformando numa coisa mais leve, mais fácil, e você se transforma numa pessoa de oração, porque o Espírito Santo tirou o que te impedia de ser uma pessoa de oração. A partir daí, a partir desse momento, tudo vai ficar mais fácil. Depois que o Espírito Santo tirar as contaminações que te atrapalhavam de orar, tudo vai ficar mais leve, mais tranquilo, mais gostoso, e a partir daí você só tem a ganhar com a sua oração e com a edificação. Bom, uma outra dica que eu gostaria de dar para você que quer a edificação é começar a orar em línguas. Olha, a oração em línguas ela tem um poder muito grande de fortalecimento do seu espírito, mortificação da sua carne e transformação do seu entendimento. A oração em línguas ela faz uma faxina na sua alma. Ela dá ao Espírito Santo a liberdade de começar a te transformar em coisas que você não conseguiria entender. Mesmo que ele tentasse te explicar, você não conseguiria perceber. A oração em línguas ela vai te conduzir no seu processo de edificação. Aí talvez você deve estar pensando assim, mas Evandro, eu não oro em línguas. Então comece a se edificar na oração em línguas. Ou seja, comece a tirar as contaminações que te impedem de orar em línguas. O que te impede de orar em línguas? Você acredita que pode orar em línguas? Você acredita que Deus já te deu? Você tem algum tipo de inferioridade com isso? Você tem alguma prisão na oração em línguas? Eu dependo de orar em línguas para provar minha espiritualidade. Olha, se eu não orar em línguas é porque Deus não me ama. O que passa dentro do seu coração quando você pensa nesse assunto? Olha, algumas pessoas elas não oram em línguas porque elas estão esperando acontecer algum fenômeno onde o Espírito Santo vai tomar a boca delas e elas vão começar a orar, mas nem todo mundo tem a experiência do mesmo jeito. Então, se você está preso a uma experiência, mas eu não sei se é carnal ou se é espiritual. Se você está tendo dúvidas, a dúvida já é carnal. Então você deve tirar a dúvida do seu coração e crer que Ele já te deu, crer que já é para você, crer que não tem nada que te atrapalhe ou que te impeça de orar em línguas. Porque não tem mesmo, Jesus já tirou todas as barreiras, não depende de algo que você faça ou que você deixe de fazer. Basta você crer e falar, crer, sentir o que você deve falar e falar. Mas sentir aonde? No coração? Nem sempre é no coração. Às vezes você vai ter uma impressão do que você deve dizer, às vezes você vai se lembrar do que você deveria dizer, você vai crer e vai falar. Então, não importa se você aprendeu a orar em línguas num sonho, se você aprendeu a orar em línguas porque veio umas palavras na sua mente, se você aprendeu a orar em línguas porque você se lembra como é orar em línguas, como se você já tivesse ouvido em algum lugar e de repente você quer falar, ou você só sente vontade de falar, então fale. Não importa como. O que importa é se você crê. Se você crê, então a oração em línguas ela vai te transformar. Então você vai começar a orar em línguas para a sua própria transformação. Isso vai ajudar você a ter mais força também na hora de orar, vai ajudar você a sentir um pouco mais a presença de Deus. Mas veja, você não vai ficar sentindo muita coisa na hora que você está orando em línguas. Aos poucos, a oração em línguas vai te transformando. Vai orando em línguas em todo momento, na hora que você estiver lavando a louça, na hora que você estiver lavando o seu carro, na hora que você estiver indo para o trabalho, voltando do trabalho. Vai orando em línguas enquanto você estiver fazendo qualquer outra coisa, qualquer outra atividade. E quando você for também tirar um tempo a sós com Deus, ore em línguas também, fique um tempo orando em línguas. Isso vai ajudar você a se transformar com certeza. E a terceira dica que eu queria deixar para você que deseja mais edificação, que deseja ser transformado por Deus, é que dia após dia o Espírito Santo vai mostrar para você o que você deve orar. Dia após dia ele vai mostrar para você as contaminações que estão no seu coração. E como ele vai mostrar isso? Simples. Ele vai começar a mostrar para você os desconfortos que a sua alma tem, o sofrimento que a sua alma tem. Entenda uma coisa. Todo sofrimento é carnal. Não existe um sofrimento que seja normal. Não se conforme com esse mundo. A sua alma, ela não pode sofrer, ainda que ela passe por qualquer situação difícil. Se ela sofre com aquilo, é porque parte de você ainda não morreu e precisa ser levado para a oração. Então, para dar um exemplo disso, imagine o seguinte, um dia seu amigo trocou de carro.
E você começou a lembrar, olha, só eu não troco de carro, eu tô com o mesmo carro há tanto tempo. E você começou a sentir aquela inferioridade, você começa a se comparar com outras pessoas e sofre com isso. Isso é algo que você deve levar para a oração e tirar. Tirando essas contaminações do seu coração, automaticamente a sua mentalidade vai abrir. Os seus olhos vão sair das pessoas e os seus olhos vão ser colocados em Deus naquela área. E você vai conseguir enxergar essa situação com outros olhos. Você não vai mais se enxergar como uma pessoa inferior, mas você vai perceber que a sua própria mente vai mudar a forma de enxergar aquela situação. E a inferioridade vai sair do seu coração e você vai ter um pouco mais de fé para crer que Deus está no controle da sua vida, inclusive nessa situação. Então veja, se você sofreu alguma coisa nesse dia, significa que Deus quer que você tire aquela contaminação do seu coração. Porque Deus quer que você seja totalmente feliz, que você creia em todas as coisas e que você sinta o amor em todas as coisas. Se você percebe qualquer coisa diferente dos frutos do Espírito brotando dentro de você, um sentimento de indignação, de injustiça, um sentimento de carência, de inferioridade, de rejeição, de medo, uma preocupação, ansiedade, qualquer sentimento que te leve a sofrer são sentimentos que precisam ser orados, você precisa se edificar neles até que você não sinta mais aquilo. Agora entenda uma coisa. Às vezes você vai orar um dia e naquele dia você vai receber de Deus ali um bálsamo e você vai se sentir muito melhor com relação àquele sentimento que você apresentou diante de Deus para que Ele tirasse do seu coração. Você vai se sentir bem, porém não significa que ele já foi totalmente tratado. Vai chegar em um outro momento em que você vai passar por uma situação parecida e você vai sentir de novo. E você deve orar de novo. E você deve ir orando dia após dia, até que vai chegar no momento em que naquela área a sua alma vai estar blindada. Você não vai mais sentir inferioridade naquela área. Vai chegar um momento em que naquela área você não vai mais sentir carência. Vai chegar um momento em que naquela área você não vai mais sentir medo. Então, você vai tirando as contaminações do seu coração até que você vai sendo colocado acima dos problemas. Abacuque teve uma experiência muito linda. Ele começou a olhar para os problemas e ele conseguiu se alegrar em Deus, mesmo vendo os problemas. E ele disse assim, olha, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que o gado no campo venha a morrer, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. E ele diz assim, olha, o Senhor me faz andar em lugares altos. Ou seja, a edificação ela vai te levar a estar acima dos seus problemas. Você vai estar acima das ondas, das tempestades e você não vai mais afundar. Você não vai mais imergir no problema. Você não vai mais imergir nesse sentimento de inferioridade, culpa, carência, porque você vai ser levado a andar acima dele. Sua alma não vai mais sofrer e por isso você vai ser feliz independente das circunstâncias que estão ao seu redor. Então, por isso que Deus quer que você se edifique dia após dia, porque dia após dia você vai passar por problemas e situações que vão denunciar contaminações no seu coração e automaticamente você vai ficar muito mais leve para andar no Espírito, para você ter fé, para você conseguir ter autoridade para repreender esse problema ter que te obedecer. Porque o problema não está dentro do seu coração mais. Sua carne não tem mais medo, sua carne não está mais ligada ao problema. Você consegue repreender aquele problema. Você consegue repreender as coisas que estão causando aquele problema. Você consegue crer que Deus está no controle daquela situação. Porque você está andando no Espírito, através da edificação, dia após dia, em cada circunstância e em cada situação. Se você viver uma vida de edificação dia após dia, cada dia mais você vai ser mais feliz. Cada dia mais você vai ter mais fé. Cada dia mais você vai sentir mais o amor de Deus e vai ter mais intimidade com Deus. Vai pensar mais igual a Deus pensa. Amém, queridos? Então era isso no vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um like para eu saber que você gostou. Se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Muito obrigado por você ter me assistido até aqui. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.